tentar entender os achados tomográficos que muitas vezes a gente encontra nos nossos pacientes com a relação clínica que tem. Então, muitas vezes os laudos vêm para a gente e a gente tem um critério Tá funcionando? Um critério tipo assim, ó, vem um laudo técnico para a gente em relação à tomografia, mas o que é interessante para a gente como clínico ou como cirurgião? É procurar entender o que aquele laudo técnico ele está trazendo para a gente. Como cirurgião, o importante para a gente são as landmarks. Eu quero saber o que é importante para mim no paciente. Então, sempre quando é massa, que a gente vê que é um volume aumentado de tamanho, eu sempre pergunto para o Ricardo, eu quero só saber uma coisa, tem vaso ou não tem vaso? Porque essa é a grande diferença que tem para mim no exame. E daí a gente acaba evoluindo para ressonância. Porque como a gente faz muito cirurgia com anestesia local e sedação, se tem vaso eu afogo o paciente com sangue, daí é um caos. Então por isso que a gente faz muito, essa é a principal pergunta, né? Se tem vaso ou se não tem vaso, para a gente entender a abordagem. E o que a gente sempre fala para o pessoal que vem acompanhar a gente em cirurgia, assim, nunca fique preocupado com o que sai. Você tem que ficar preocupado com o que ficou, né? Então, se você já tirou a coisa, já tirou alguma coisa dentro do nariz do paciente. Agora, a importância das landmarks é justamente isso, você preservar a órbita e base de crânio, que são as estruturas nobres que a gente tem em parceria com a cavidade nasal e os seios da face, onde a gente maneja a cirurgia. Então, lógico, o professor Ricardo tem enorme experiência, o Diego também tem uma enorme experiência em doenças nasosinusais, e a gente vai tentar passar casos clínicos aqui para vocês, para a gente poder, para vocês entenderem o racional que tem na cabeça da gente, o que passa na cabeça do otorrino quando chega um exame igual esse daqui, e para qual é o caminho que a gente chega. E eu vou chegar para vocês e vou dar para vocês o que o paciente chegou como queixa clínica. Então, o que ele chegou como queixa clínica que fez com que eu pedisse o exame? Basicamente, nariz, a principal fator que a gente tem quando tem alguma coisa de queixa clínica é a lateralidade. A gente fica muito menos preocupado quando você tem um paciente que tem doença bilateral e muito mais atento a paciente quando as doenças acabam sendo unilaterais. Então a gente vai tentar passar tanto na parte do início do que a gente vê as cirurgias, daí o Ricardo complementa com alguma parte anatômica, mas a gente vai muito mais por um cunho de entendimento clínico da doença, correlações com órbita e base de crânio, e o que a gente quer achar de pontos de referências que são importantes, que a gente olha para que durante a cirurgia a gente possa fazer uma cirurgia tentando trazer o melhor resultado do paciente, sempre visando, lógico, a segurança do procedimento. Então acho que vamos começar, e essa não é aquela paciente, né? Não, a primeira, não, essa não é a primeira coração, que eu pedi para colocar para falar sobre... então aqui, ó, então esse é uma paciente, o que é importante da gente ver o paciente? Então aqui eu estou mostrando o que a gente acaba sempre olhando no paciente, se é corte coronal, ou é corte axial, ou é corte parasagital. Então eu vou dar mais ou menos a minha sequência, depois eu passo para o Diego, para ele dar mais ou menos a sequência dele no caso clínico, né? Então esse paciente, essa paciente foi atendida hoje por mim, agora há pouco. Então ela chegou para mim com queixa assim, eu estou tomando antibiótico há 5 dias e a minha secreção melhorou, minha sinusite está melhor e eu tenho isso de repetição. Eu disse, beleza, mas tem catarro? Não, eu tive catarro verde, e o catarro verde saía do meu nariz, e com antibiótico agora o catarro melhorou, mas eu tenho muita pressão na face, eu tenho o nariz congestionado e eu tenho sinusite de repetição. E hoje, como é que você está? Hoje eu estou com sinusite. Então, beleza. Essa grande facilidade, essa parceria que a gente tem com o CEDAV, é isso, né? Então, falei assim, desce lá, faz a tomografia e volta aqui. 18h22 foi a paciente que veio falar comigo. Então, o que ela apresentava na tomografia? Então, primeiramente, o que eu olhei? Os seios da face, eles são pretos, que preto é cheio de ar, né? Então,
Então esse é um corte coronal, esse é um corte parassagital, um corte axial. Então a gente sempre começa olhando a pirâmide nasal. Uma coisa que é interessante é você entender que existe paciente que é caucasiano, que tem um nariz estreito, e tem um paciente que é igual a mim, que é afrodescendente, que tem um nariz que é grande por dentro. Os pacientes que são afrodescendentes, desvios pequenos, acabam sendo muito pouco sintomáticos. Pacientes caucasianos que têm a casa menor, desvios menores, acabam sendo mais sintomáticos. Mas no caso dessa paciente, então a gente começa a olhar aqui a pirâmide no nariz, essa é a narina direita, a narina esquerda, a gente sempre está olhando para o doente, né? A gente vai fatiando e vai em direção ao doente, os incisivos centrais, e aqui a gente já observa, aqui é o osso próprio do nariz, aqui é a região da glabela, e aqui é o osso do nariz que eu já vejo que o paciente já tem um desvio de septo. Então, como eu estou olhando para o nariz do paciente, veja, eu tenho menos preto desse lado de cá e mais preto do lado de cá, e claramente a paciente ela tem um desvio de septo para o lado direito. Então, eu falei assim, bem, eu vou investigar os seios da face, né? Ou seios paranasais. A gente fala seios da face, mas o certo é falar seios paranasais, porque o esfenoide ele fica na base do crânio, né, que não é na face, né? Então por isso que seios paranasais, não seios da face, né? Órbita esquerda, órbita direita, né? E aqui está o seio frontal, preto é área normal. Eu vejo claramente que ela tem esse desvio de septo, né? Essas são as células anteriores do Agernaze. Mas eu continuo observando que os seios maxilares do paciente está normal. Tem um pequeno edema de mucosa, mas esse edema de mucosa que eu tenho nesse recesso do seio frontal, e vale a pena lembrar que o seio frontal ele não tem um ósseo de drenagem, é um ducto. O resto, seio esfenoidal é seio maxilar e o seio timoidal, ele tem o seio timoidal também por recesso, mas o maxilar é ósseo, o esfenoidal é ósseo e o seio frontal é um ducto. Mas pela queixa clínica da paciente de muita secreção, esse pequeno edema de mucosa não correlaciona com o quadro clínico dela. Vale a pena a gente lembrar que quando a gente faz uma tomografia de seios da face, existe uma cicatriz radiológica. Então, se o paciente faz uma sinusite hoje, daqui a 15, 20 dias ele vai fazer a tomografia, ela vai estar muito semelhante com o dia de hoje, mas clinicamente o paciente já não tem mais a doença. E isso confunde um pouco a cabeça do médico solicitante, que fala assim, poxa, eu tratei, o paciente fala que está bem, a tomografia está ruim. Então entender sempre que eu tenho esse tempo de cicatriz radiológica, que a gente mais ou menos dá em torno de 20 dias, é esse mais ou menos o protocolo que eu faço, daí o Diego informa mais ou menos o que ele acha. Então observando os seios da face normais, né? Eu tenho aqui claramente esse processo uncinado dela, o corneto médio dela aqui que está mais ou menos velado ou edemaciado, né? Tem um pouquinho de edema de mucosa, mas não corresponde novamente com a clínica da paciente, né? E conforme eu vou posteriormente, tem as células etimoidais posteriores e o seio esfenoidal posterior. Eu falei para ela, você não tem nada. Eu disse, não, como não tem nada? Eu não tenho nada porque eu tomei antibiótico. Não, tudo bem. Você tomou antibiótico, mas o que aconteceu com ela? Ela fez um processo viral, como ela tem um desvio de septo nasal, ela tem alteração da drenagem da própria mucosa nasal. A gente produz, em média, de 600 a 700 ml de catarro por dia, todos nós, todos os adultos. Esse catarro ele serve para filtrar, aquecer e umidificar o ar que vai para o pulmão. Então, como você tem um processo viral onde você altera o seu movimento mucociliar, as bactérias do nariz da gente, que elas são saprófitas, ou seja, elas vivem em harmonia com o nariz da gente, elas se tornam oportunistas, porque diminui o movimento mucociliar. E daí elas começam a colonizar esse catarro que tem dentro da cavidade nasal, que na narina do lado direito da paciente acaba sendo mais represado por causa do desvio de septo que ela tem anterior. Passa menos ar, acumula mais catarro, bactéria prolifera, ela fica com congestão nasal, face congestionada e com secreção mucopurulenta esverdeada, vai no médico, é sinusite. Não, ela tem resfriado. A sinusite ela é classificada em 98% das infecções de via aérea superior, elas evoluem de maneira viral. Somente em 2% elas evoluem para a rinocinusite bacteriana. E são 3 sinais clínicos maiores. Quando o paciente tem uma queixa de lateralidade muito clara com secreção mucopurulenta,
Quando os estados virais, ou seja, esse catarro esverdeado, amarelado, ele fica mais de 12 dias bilateral. Ou quando o paciente tem o que a gente chama de dupla piora. O paciente ele faz uma síndrome viral, nariz congestionado, trancado, coriza, ele dá uma melhorada e volta a piorar novamente. Então são 3 situações clínicas muito claras que o paciente acaba evoluindo de um processo de rinocinusite aguda viral para bacteriana. Mas isso acontece só em 2% dos casos. Por isso que a grande maioria desses pacientes, o uso do antibiótico, ele faz daí uma alteração dos enterócitos. É importante entender que a absorção de micronutrientes ele vem através de enterócitos super específicos, que ficam no nosso trato gastrointestinal. Quando a gente fica fazendo antibiótico de repetição, o paciente fala assim, faz um remédio, faz um estudo da imunidade aí, porque eu estou pegando gripe com muita repetição. Isso acontece porque a alteração da microflora, que absorve os micronutrientes, fica alterada por causa que os pacientes começam a fazer antibiótico de repetição. É por isso que a gente pede para os pacientes terem controle do antibiótico e mais na questão da lavagem nasal mesmo. A lavagem nasal usa aqueles squeezes que tem no mercado, ele já vem com diluente que normalmente é sal e bicarbonato que é enzimático. Existem alguns trabalhos, não sei se o Diego faz, para uso de xilitol. Xilitol é um antibacteriano, que é um adoçante, que é no chiclete, até tem goma de mascar com xilitol para diminuir a cárie, para a gente fazer lavagem nasal nesses pacientes. Então, clinicamente, esse paciente, se a gente coloca no laudo, que o paciente tem um velamento de célula frontal aqui, ou célula etimoidal anterior, o paciente vai falar assim, então isso é sinusite, né? Então acaba não sendo. Eu acho que vale a pena a gente comentar sempre no laudo esses velamentos, mas eu acho que é interessante para o radiologista também entender que para a gente clinicamente isso não tem valor nenhum, a não ser que eu tenha um comprometimento mais elevado do seio, como a gente vai mostrar em outros casos clínicos. Então evitar a palavra sinusopatia. Isso, sinusopatia é um diagnóstico, né? Radiologicamente, no exame vem para a gente ver, se pode falar velamento, se pode colocar espessamento mucoso, você pode colocar alteração de estrutura quando você tem perda óssea, rarefação óssea, tudo isso pode colocar. Mas colocou sinusopatia é diagnóstico de doença, né? E assim, espessamento mucoso de seio maxilar, né? Às vezes vê aquela menos de 1 milímetro de espessura, já está colocando. Eu evito às vezes de colocar, o que você acha? Ele perguntou assim, quer ver, eu vou colocar 2 casos clínicos para vocês entenderem a pergunta que o Ricardo acabou de fazer para mim. Essa paciente, ela chega para mim e fala assim, tá vendo? Ele tem um espessamento mucoso aqui, Então ele tem esse cinzinho aqui, esse é o espessamento mucoso que o Ricardo está falando. Qual que é a importância clínica desse paciente aqui para mim? Nenhum. Se eu tenho um espessamento mucoso um pouco maior ou um cisto de retenção numa paciente que vem para mim de seio maxilar e que ela vai colocar um implante dentário, mudou completamente a história clínica. Porque o implante dentário, o cirurgião dentista, ele vai fazer uma elevação aqui do assoalho do seio maxilar. Só que ele vai cobrar dela por cada implante. Ele vai cobrar lá, vamos supor, $2.000 ele vai cobrar por cada implante. E se eu tenho um edema mucoso aqui, um cisto de retenção, e ele faz um levantamento de assoalho, e ele coloca hidroxapatita ou alguma coisa para dar suporte para o implante, e acaba tendo uma extrusão desse enxerto, aquele edema de mucosa que não era nada, ele vai jogar nas minhas costas. Então, daí, clinicamente, eu me torno responsável pela situação. Só que eu não ganhei nada, ele cobrou um monte da paciente e eu fiquei clinicamente envolvido com a situação com o paciente. O que você faz, Diego, nesses casos? Nesses casos específicos, assim, bom, assim. Só um comentário que eu tenho visto que a maioria agora está vindo laudo, por exemplo, mínimo ou pequeno espessamento em assoalho do seio maxilar. Então, não estão utilizando tanto a questão de espessamento mucoso generalizado, assim. Estão colocando mínimo ou pequeno espessamento, e isso até dá um alento para o paciente, é mais fácil a gente explicar e mostrar. Nesses casos em que, ao espessamento, o paciente será submetido a uma cirurgia
ou implante dentário, acaba orientando o paciente a realizar uma desobstrução do ósseo maxilar, por exemplo, esse caso seria um caso em que teria uma indicação, para, se houver alguma infecção, ter uma região de drenagem da secreção e não pelo próprio implante acabar perdendo o implante. Se o paciente chega já com o implante realizado e houve uma complicação, converso com o cirurgião dentista, sempre tento manter essa linha de conversa, tento tratar clinicamente inicialmente, esfriar o processo e daí, se houver necessidade, drenagem centro cirúrgico. A gente acaba vendo que a drenagem é o que acaba funcionando melhor mesmo, né? Porque a partir do momento que entrou corpo estranho, que seja esses materiais não homólogos ao paciente, né? Que são essas hidroxiapatita ou qualquer outro material, ou nem isso, qualquer rompimento que eu tenho de membrana e entrou saliva para dentro do seio maxilar, acontece que o seio maxilar, como eu falei previamente, ele tem um ósseo de drenagem. Esse ósseo tem 1 milímetro de espessura normalmente. Ele sai por uma fenda, que é um hiato semilunar, mas isso não vem ao caso. O que interessa é o entendimento que você faz um edema de toda essa mucosa de dentro do seio maxilar, obstrui esse ósseo e o paciente começa a fazer rinocinusite de repetição. Como é uma cavidade grande e o antibiótico chega através do sangue ou da mucosa, o catarro que fica no meio, que fica mucopurulento e que ele é oportunista simplesmente porque é uma flora salivar, que daí tem muito anaeróbios, você não tem como matar isso aqui. Tanto que a cirurgia que mata é o vento, não sou eu, né? A gente faz um remodelamento arquitetônico para entrar ar dentro do seio da face e é o vento que acaba melhorando. Daí que isso que o Diego fala. Então, muitas vezes você faz isso para tirar essa dúvida que acaba a partir do momento que o cirurgião dentista mandou o problema para mim no caso desse, eu sou muito mais agressivo na abordagem do que seria com a paciente que foi a mesma que a gente conversou anteriormente. Eu pedi para ela fazer lavagem nasal. Então, esse contexto com a odontologia é importante justamente por causa disso, porque tem valores envolvidos nisso. E, como a gente sabe, os valores são relativamente altos. Passa o próximo caso para discutir. Então, esse aqui é um paciente que ele foi feito então, a cirurgia, então, que vem bem em direção do que a gente falou. Foi feita uma abertura, tá vendo? A gente vê claramente uma abertura do seio maxilar desse paciente. Eu não tenho a parede aqui. Foi feita uma remoção do corneto médio. Esse é o corneto médio nesse paciente, que não tem aqui. Só que esse paciente chegou para mim com uma tosse crônica. Ele chegou assim, pô, eu tô tossindo tava tossindo há 3 semanas com tosse. Já tinha tomado xarope, tinha tomado um monte de coisa e falava assim, eu tenho tosse. Eu tenho catarro. Eu sinto que o catarro escorre lá atrás da minha garganta, né? Normalmente, esses pacientes, eles apresentam isso aqui, ó. Isso é uma sinusite de 6 esfenoidal, ó. Tem como melhorar um pouquinho a coloração aqui, Diego? Pode ir na lado esquerdo. Não, eu quero a cor. Cadê você? Aí. Não, eu tenho que melhorar um pouquinho o contraste. Tá bom, eu acho que não, agora já tá melhor. Não, já deu. Não, só apagar a luz. Ó, tá vendo aqui, ó? Por que a gente fala que isso aqui é um processo mais agudo, ó? Tá vendo, ó? Se vocês observarem, ó, faz umas bolinhas, ó. Tá vendo? Então, isso aqui é um quadro de uma rinocinusite esfenoidal, onde o paciente tem esse gotejamento posterior. E você vê bem claramente aqui, isso é um velamento. Esse é o seio esfenoidal do lado direito, e esse é o seio esfenoidal menor do lado esquerdo, né? Sempre lembrando que o seio esfenoidal, a gente tem o direito e o esquerdo, não tem outro. Mesmo que você fale assim, não, mas aqui tem uma outra célula aqui em cima. Isso é uma célula de Onode,
Porque o 6-fenoidal ele é dividido por uma célula, por uma lamela óssea, que ela sempre vai na questão vertical. Tudo que você tiver horizontal, daí pertence ao etimoide superiormente. Então isso aqui é uma célula de onode, onde ela tem uma aproximação maior, então, com a artéria carótida interna, o nervo óptico que fica aqui, a asa menor do esfenoide, aqui em cima, então, a gente vai ter o quiasma óptico, né? Aqui a gente vê o canal do vidiano e aqui a gente vê o V2. É interessante que esses pacientes, às vezes, eles têm queixas nasosinusais de 6-fenoidal e tem dor na região maxilar, do lado, mesmo lado onde ele tem a doença do 6-fenoidal, porque ele pode ter uma rarefação óssea do osso que envolve o canal do nervo do V2, que é o segundo ramo do trigêmeo, que o trigêmeo é um nervo misto, né? Ele é motor e sensitivo. No caso aqui é a parte sensitiva do nervo, e daí o paciente pode chegar tanto com dor de nuca, nesses pacientes eles podem ter nucalgia, como pode ter dor na região maxilar, e que você pega daí uma tomografia anteriormente e fala assim, não, você não tem nada no seio maxilar, mas a dor vem irradiada por causa do seio esfenoidal, onde ele faz o gotejamento posterior, e isso que causa tosse crônica nesses pacientes. Só uma questão, esse paciente já foi operado, né? Muitas vezes a técnica cirúrgica ou a agressividade do cirurgião pode influenciar para isso, porque você vai gerar sequela lá dentro, vai gerar cicatriz, e a área da região esfenotimoidal, uma área onde que, se você gerar muito edema, pode gerar uma sequela de obstrução do ósseo, e o paciente entrou na cirurgia sem ter uma sinusite esfenoidal, no pós-operatório acaba tendo. Boa. Próximo. Então, beleza. Ó, esse paciente então chegou para a gente com queixa de dor, pressão na face, secreção mucopurulenta, episódios de sangramento no nariz, perda de olfato que ele tinha. E o curioso, né, Diego, de olhar esse paciente é isso aqui. Então, a gente olha, esse é o olho direito, né, olho esquerdo, a gente consegue ver que a lâmina papirácea ela está íntegra aqui, né, Diego? Vai me corrigindo aí. Ele tem um desvio de septo, é importante que a gente consegue ver aqui. Isso aqui realmente, isso é um velamento, né? Isso é um velamento de seio, né? Bem claro, né? E a gente nariz vê que extremamente estreito, nunca respirou pelo nariz, palato alto. Isso, ó, que o paciente já tem uma deformidade, ó, justamente por causa desse desvio de septo que o paciente apresenta. Ele provavelmente ele sempre foi um respirador bucal. Você vê que tem um palato ogival, né? Então isso que faz com que os dentes acabam se apinhando em cima do outro, em virtude de que a cavidade, o palato deve ser reto, e se ele acaba ficando ogival, então os dentes acabam se aproximando, e isso que faz com que os pacientes, a partir de, acho que é 4, 5 anos de idade, já começam com aquele splint palatal, já para abrir o palato do paciente, para ganhar a estrutura tanto de face, para não ficar com aquela face alongada, né? Quanto com a deformidade dentária, que daí não tem espaço para entrar os dentes, né? Quer comentar a tomografia, Diego? Bom, esse é aquele paciente que a tomografia é extremamente importante, você já faz basicamente o diagnóstico no consultório. Inicialmente eu também faço a mesma sequência do Marco, de começar a avaliar o paciente pelo corte coronal, identificar o que é o lado direito, o que é o lado esquerdo, e a gente vê que aonde o Marco falou que deveria estar preto, né, a presença de ar, a gente está vendo que tem uma massa aqui cinza. Essa massa, a gente olhando dessa forma, a gente não consegue diferenciar se isso é sangue, se isso é catarro ou se isso é carne, digamos assim, mucosa lá dentro, né? E junto com isso... E aí, desculpa, só interromper. A pergunta que a gente faz, que eu faço para o Ricardo, é isso mesmo, né? Eu quero saber se é carne. É bem isso. Essa é a pergunta que a gente faz, né? Porque a gente não sabe se é cístico ou o que é. Se eu quero saber se eu falo para o Ricardo, Ricardo, é carne ou não é carne, né? Continua, diga. A questão da lateralidade, que o Dr. Marco falou. Da palatina, do palato lá. Uma falha aqui, no né? palato. Na frente, bem mais anterior. Mais anterior. Pode vir. Aqui. Isso. Ele tem uma fissura palatina e
A gente observa, vai procurar alguns sinais que possam indicar para nós alguma cronicidade, então as alterações ósseas, neoosteogênese, sinais de neoosteogênese, e casos desses, possivelmente até questão de bola fúngica. Quando a gente vê alguma massa assim Eu não no nariz, acredito que você falou isso. o quê? Você tinha falado isso pra ele? Não, porque eu briguei com ele, falei assim, não é bola fúngica, não sei o quê. Ele falou assim, não, isso é bola fúngica. Eu falei assim, não, é papiloma. E no final a gente fechou como bola fúngica o diagnóstico mesmo. O que me chamou mais atenção para falar em bola fúngica foi até essa imagem aqui. Eu errei completamente o diagnóstico desse paciente, porque eu falei assim, não, Ricardo, esse cara tem alguma coisa estranha. Esse cara é de fora, né, Ricardo? É um paciente que vem operar, ele não veio ainda operar comigo, mas ele veio de fora, eu mostrei esse exame, e eu falei assim, e o Ricardo falou assim, isso é fungo. Eu falei assim, Ricardo, você é idiota, que fungo? Não tem nada de bola fúngica aqui. E foi a primeira coisa que você falou. Daí continua. Daí, o que me fez pensar também na questão de bola fúngica, porque a doença ela está mais unilateral e a gente vê a preservação da mucosa do corneto do lado contralateral. Agora, toda vez que a gente vê alguma massa assim, a gente quer saber também com a ajuda do radiologista, principalmente, isso aqui está invadindo a órbita, tem alguma deiscência com a órbita, ou isso aqui está vindo do crânio, está penetrando lá, fez alguma lesão que tem correlação com o crânio ou não. E para a cirurgia, o que a gente vai necessitar aqui é ter as estruturas íntegras, que vão ser os nossos limites, os nossos parâmetros, como o Marco falou, órbita e base de crânio. Então, tendo essas estruturas bem estabelecidas e sabendo que não há uma solução de continuidade entre a cavidade nasal e a órbita ou a base de crânio, a gente segue a cirurgia tranquilo, desde que não tenha também sangue. E sempre quando a gente tem esse tipo de lesão, que a gente não tem um diagnóstico bem firmado, a gente sempre pede ressonância, né? Porque são lesões que isso que é a dúvida que a gente tem, né? Se isso aqui é catarro, se não é catarro, né? Eu até pensei muito em papiloma por causa dessa aumento da questão óssea, mas daí o Ricardo ele consegue ficar medindo a densidade do osso e daí ele foi me mostrando por que ele achava mesmo que era bola fúngica. Você tem a ressonância dele aí, Diego? Mas basicamente essa foi. Ah, desculpa. Você quer passar no outro caso enquanto a gente. Que é o mesmo, né? Tá. Ele mandou a ressonância, né? Ele não fez a ressonância aqui. Não, você não tem ressonância aqui. Você tem? Precisamente fora. É. Assim, né? Até para vocês, né? Para o torrino, né? É importante lembrar assim que as tomografias que são feitas aqui no CONIBIM, né? Que são essa máquina dental, a gente não tem como medir densidade. Né? Isso a gente só pode medir densidade nas tomografias espirais orbitais que a gente tem normal, né? Não tem como medir densidade. Ali é uma máquina que basicamente ela mostra osso e ar e o que está passando entre eles, né? Então, vamos dizer, se eu tenho uma densidade de músculo, de gordura, vai ser tudo igual, vai ser tudo mais branco, como você diz, né? Vamos dizer, substituindo o ar naquela região, né? Por outro lado, ela é muito, muito boa porque ela vai com um corte de 0,04 milímetros. Então, a gente tem uma definição óssea muito grande, assim, muito boa, né? E em relação à vascularização, né, só tem dois jeitos. Ou injetar contraste na tomografia, né, ou fazer ressonância, né? Então, isso quando você pergunta se é carne ou não, principalmente do CONIBIM, sem chance da gente responder essa pergunta, né? Tá? E a dificuldade que a gente tem, ou aquilo que o Diego falou, né? Se invade nessas massas, se tem base de crânio envolvida ou se não tem base de crânio envolvida, né?
Porque daí se faz uma fístula aqui, é um problema, né? Porque normalmente essas fístulas transoperatórias que a gente tem, de cavidade nasal, lógico, a fístula vem com a pressão positiva que tem do líquor, ela acaba pingando dentro do nariz, né? Mas o problema é se você acaba rompendo algum vaso ou por algum motivo que a gente até desconhece, o paciente ele pode fazer um pseudotumor, fazer um edema cerebral mesmo, por causa de uma fístula licórica pequena que você faz numa cirurgia. Isso a gente às vezes vê em cirurgia de hipófise, que você fala assim, não, tá tudo normal, e o paciente faz uma hipertensão intracraniana ou faz uma hemorragia intracraniana de um vaso que você nem viu. Não, não é meu, é meu, mas é meu. Dá o coronal para mim? Qual que você quer, Ricardo? T1? Acho que era esse daí, né? Essa daí. Tem que Essa aqui? arrastar para dentro. Então, aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, Ricardo, ó, tá vendo o desvio de septo? Ó, é o mesmo paciente, né? Então, você vê como a tomografia, com uma ressonância, daí a gente consegue ver a órbita, que a órbita está preservada aqui, né? E daí, o Ricardo, você vai me corrigindo aí, né? Porque o que o Ricardo sempre ensina a gente, né? No caso desse T1, né? Isso aqui é musculatura, né? Que o cérebro fica aqui, então tudo que for mais parecido com o cérebro tem uma consistência muito mais semelhante. É isso, né, Ricardo? Esse branco aí, né, que a gente tem duas possibilidades. Esse é um branco sem contraste, né? Isso. Certo? Dentro do seio. Então, isso muito provavelmente ou era um fungo que estava aí dentro, né? Uhum. Ou era sangue. Uhum. Certo? Não tem como a gente separar muito. Sem contraste, né? Sem contraste. Exatamente. Esse é o exame sem contraste. Uhum. Ele é importante exatamente para isso. Porque se você injetar, você não vai saber mais o que é contraste e o que não é. Porque o contraste vai ser branco misturado ali dentro. Né? Em tudo, né? Então daí a gente pode ver aqui, porque isso aqui é gordura, né, Ricardo? Então isso é gordura que tem, né? Veja que eu não tenho contraste ainda, porque a mucosa não tem captação nenhuma aqui, né? E a gente pode ver aqui o seio frontal aqui do paciente, né? Novamente, a gente observa aqui, veja que tem uma certa semelhança com o do vítreo aqui, ó, com as características que tem do paciente. Mas é isso que o Ricardo falou. Como a gente não tem contraste, que é isso aqui, né, Ricardo? CT2, né? Provavelmente vai ficar escuro. É. Isso aqui é interessante também, né? Porque se você olhar ali, ó, do lado direito, né? Aquilo é ar, o ar está preto. E se você olhar o lado de cá, parece que é ar também, né? Uhum. Entendeu? Mas a gente vê no T1, você vê que é completamente diferente. Então, isso é a maneira da gente ter certeza. Isso ou é uma mucosa muito ressecada, uma secreção muito ressecada, né? Ou é fungo que está aí dentro. Né? Entendeu? Então, isso foi o que confirmou o diagnóstico, né? Então é interessante, ó, observe novamente aqui, ó, observe esse é captação de contraste, né, Ricardo? Que é a mucosa, então, né? Aí isso também é legal, né? Isso aí é uma mucosa normal, concorda? Concordo. E é isso que a gente vê nesses tomografias de seio da face. Essa mucosazinha, às vezes um pouquinho espessada ali, né? E tentar evitar, né, de colocar isso no laudo exatamente para vocês não terem que ficar justificando para o paciente. Mas observar, né, Ricardo, que a vantagem de fazer a tomografia, porque a gente fala assim, ó, isso é ar, né? Isso é catarro. Isso aí é aquele coisa isso, aquele troço espesso, né? Exatamente. Que a gente pode ver, ó, que tanto você olhou na tomografia, mas quando você olha na tomografia disso daqui, que você fala assim, pô, tem alguma coisa que é massa aqui dentro, né? Isso que eu perguntei pro Ricardo. Tá, mas isso aqui é carne ou não é carne? Ele disse assim, não, isso aí não é carne, pode ser catarro mais espesso, alguma coisa, mas carne acaba não sendo, né? E aqui é onde que a gente fez aquele estudo mais de contraste, não foi, Ricardo? Nessa região aqui, né? Que você, na tomografia que a gente viu, que você falou que mediu a densidade, né? Mediu a densidade foi
Mas assim, aí eu acho que findou, né? Esse que vocês estão mostrando, né? Eu acho que assim, só a única coisa para a gente importante que eu queria reforçar é essa mucosa do outro lado, sabe? Isso é a mucosa normal. Isso. E essa mucosa, esse filetezinho, a gente vai ver na tomografia sempre, né? E se a gente coloca isso para vocês, vocês vão ter que explicar para o paciente que não tem nada. Mas eu acho que o que o Diego falou, acho que é importante. Eu acho que colocar mínimo espessamento, usar essas palavras, eu acho que acaba. Não tem problema nenhum. Tá bom. E assim, espessamento difuso e espessamento focal, né? Ou circunscrito, né? Mas daí é cisto de retenção, né? Exatamente, é isso que eu ia chegar, né? A gente é de cisto de retenção e ponto final. Isso. Né? Então, beleza. E você opera cisto de retenção? Somente se for no assoalho do maxilar tiver que fazer implante. E se o paciente falar que tem dor? Se tiver alguma raiz dentária próxima a ele, ok. Fora isso, dificilmente vai ter dor devido ao cisto de retenção. Alguns casos que você tem um cisto de retenção, até tem descrito em literatura, ocupando mais de 60% da cavidade maxilar, em que ele possa fazer efeito massa e compressão, ele pode gerar dor. Mas a longo prazo, como vai acomodando mucosa e terminação nervosa, a princípio ele não vai ter dor. Tua opinião? O cisto de retenção é a mesma coisa, né? O paciente que vai para procedimento dentário vem com queixa de dor, porque a grande maioria do cisto de retenção é uma bexiga de água. Basicamente isso, de crescimento de gradiente de pressão negativo, que a gente chama. Fala uma gema de ovo. Ele não tem poder de destruição, então ele cresce dentro do seio da face, mas ele não tem poder de empurrar. É diferente de uma mucocele. Uma mucocele é um cisto que cresce com gradiente de pressão positivo. Então ele vai crescendo, ele vai explodindo, ele vai destruindo as estruturas, vai ganhando espaço, vai fazendo deformidade óssea no paciente. O cisto de retenção não, ele fica pequeno, isolado dentro do seio da face. Às vezes ele pode dar dor no paciente caso ele infecte, mas isso é impossível da gente saber. O cisto de retenção ele pode infectar e pode fazer uma secreção mais espessa e isso dá dor no paciente, mas explicar para o paciente, né, Diego, que é impossível que você vai dar alguma garantia, que você vai operar e vai resolver. E geralmente quando ele infecta, ele acaba gerando a dor e ele drena espontaneamente. Muitas vezes o paciente tossindo, ele fala, olha, saiu uma secreção verde ou amarelo fluorescente, quente e parou a dor. E é isso que ocorre, acaba rompendo o cisto, quando ele está infectado. Então, esse aqui eu acho que é um exame praticamente que tem um paciente, tem uma... Vai me corrigindo aí, Diego, a gente vai um pouco... Esse aí era um que eu queria que vocês comentassem, assim, você abriu a drenagem do seio maxilar. Certo? Que é isso aqui, né? Esse rebordo ali, né, junto da órbita ali, é onde ficaria o trajeto, né, de mucosa que drena. Quando que às vezes a gente tem dificuldade, às vezes a gente bota lá, olha, não tem nada, esse aí, por exemplo. Tá normal. Aí vem lá e fala, não, essa mucosa aqui está doente, está atrapalhando a drenagem do seio e tal e tal. Então isso aqui era importante de vocês colocarem para a gente. Só para colocar, esse paciente, ele veio para mim com uma história de complicação dentária. Então foi o paciente que ele fez um enxerto aqui, ó, a gente consegue ver bem claramente aqui, ó, esse é o enxerto, ó, tá vendo? Então possivelmente, quando o paciente ele perde o dente, então tem, ó, tá vendo? Tudo isso aqui é enxerto, ó. Tudo é enxerto que foi colocado aqui no paciente, ó. Tudo isso aqui é enxerto. E esse enxerto, ele acabou, você pode ver que houve uma perda do enxerto para dentro do seio maxilar desse paciente, e ele fez uma sinusite odontogênica. Então isso é um pós-operatório de um paciente que fez uma sinusite de caráter odontogênica, onde a gente acabou fazendo tanto uma abertura do seio frontal, células etimoidais aqui, e seio maxilar pela complicação que o paciente tem. Então ele já tem um osso fino, pode ver que tem um osso maxilar bem fino, houve uma lesão do dente, acabou sendo uma extração do dente. Pela extração do dente é impossível você não fazer uma lesão de assoalho de seio, porque você acaba arrancando, porque a raiz do dente ele faz o assoalho do seio maxilar, e isso fez com que o paciente tivesse tanta intrusão de saliva para dentro, porque é impossível manter totalmente isolado quando você faz
quando você faz a extração dentária, ou na hora que o dentista foi colocar o enxerto, que aqui está super bem colocado, houve um acidente. Então, para o paciente não acabar perdendo todo o enxerto, e essa infecção ela não melhora com antibiótico, ela melhora com o vento, novamente falando, você vê que foi feita a cirurgia, foi feita a abertura de todo o seio aqui e o enxerto acabou sendo preservado. Então espera daí a consolidação do enxerto para depois você poder colocar os implantes. É isso, né, Diego? Uhum. Quer comentar alguma coisa? Agora a questão que o doutor estava falando, que é importante para nós aqui, por exemplo, está bonito, está limpinho, a gente vê a abertura do maxilar, porém, se durante a abertura houver uma trave mucosa aqui e volta a ter abertura, a gente vai ter um duplo ósseo. E daí isso sim vai gerar sintoma para o paciente. Então isso acaba sendo importante, uma descrição para nós. Aqui o ósseo está aberto por completo, a gente acaba vendo ele aberto do começo ao fim, sem ter nenhuma trave mucosa. Então essas traves mucosas que acabam sendo formadas ou ficando ali, resquício ou pela cicatrização, que acaba sendo importante para a nossa avaliação. Isso que o Diego falou chama-se que é a recirculação, né? Porque não adianta você fazer uma grande abertura de cirurgia de seio maxilar se você não comunicar essa grande abertura com o ósseo principal do seio maxilar, né? Daí toda a drenagem mucociliar que eu tenho de dentro do seio, ela necessariamente vai para um ponto só, que é o ósseo principal. E se o catarro sai por ali, como eu falei, se a gente produz aí 600 a 700 ml de catarro por dia, se ele sai por esse ósseo principal, ele encontra essa ponte, ele cai novamente dentro do seio maxilar, ele faz essa recirculação. Essa é a complicação mais comum que tem em cirurgias do seio maxilar. Mais alguma coisa aqui, Ricardo? Não. Não? É isso? O próximo, Diego. Eles colocam o coronal pra gente? Então, ó, novamente aqui, ó. Eu acho que aqui vem aquilo que o Ricardo comenta com a gente. Ó. O que é isso aqui? Ó? O que é, Diego? Espessamento mucoso do assoalho do maxilar. Espessamento mucoso do assoalho do seio maxilar. Queixa clínica do paciente com isso? Nenhuma. Nenhuma. Isso é um achado radiológico que tem, eu acho que tem que ser descrito mesmo, né? Mas entender que isso é um espessamento do seio maxilar. Isso acontece em qualquer síndrome viral que o paciente tenha, ele pode fazer alteração de ventilação do seio e faz esse espessamento do seio maxilar. E interessante nesse caso desse paciente, né? Só vendo mais anteriormente, você vê o que é o nariz caucasiano, né? Olha o tamanho do nariz, como é um nariz estreito, né? Isso a gente vê muito nos pacientes que vão fazer rinoplastia. Que o paciente ele vai fazer rinoplastia, ele não tem queixa nasosinusal, ele opera o nariz e começa com obstrução nasal. Por quê? Porque a casinha ficou menor, né? Porque normalmente quando você faz a rinoplastia, você faz as fraturas laterais, onde você tem um estreitamento da cavidade nasal, o desvio que não era sintomático, ele começa a se tornar sintomático. Então, esse paciente é bem característico do paciente caucasiano, que tem aquele nariz projetado, né? Um nariz que tem, às vezes, aquela giba, aquele grande, que é o nariz estreito. E esses pacientes que, basicamente, eu nem vejo desvio de septo aqui, ele provavelmente deve ter uma obstrução na narina esquerda aqui, e ele chega para mim falando que o nariz está trancado. Então é importante entender que muitas vezes você não tem problema de desvio de septo como causa de obstrução nasal, mas isso é um problema valvular, que pode ser tanto pela característica étnica do paciente, ou pode ser não uma complicação, mas pela remodelagem arquitetônica que foi solicitada pelo paciente para o cirurgião, onde foi feita a rinoplastia, acabou fazendo um processo de bloqueio valvular. É isso, né, Diego? Você que é craque em rinoplastia. Perfeito.
Então, beleza. E continuando esse paciente, então ele tinha uma queixa de dor orbitária mesmo, e a gente acabou observando que, olha lá, Diego, que interessante, ó. Bem interessante. Sim. Né? Então, esse exame, ele é interessante por quê? Porque, na verdade, isso aqui é uma... Ricardo, me corrija. Parece que é uma célula de Haller, né? É isso, né? Isso é uma célula etimoidal, né? Então, vale a pena a gente só salientar aqui, isso aqui é o seio maxilar do paciente que tem um edema de mucosa totalmente inofensivo, sem qualquer valor clínico para a gente. Esse é o processo uncinado, então isso fica muito claro que isso aqui é o processo, que é o seio maxilar. Mas desse lado a gente vê um uncinado aqui e a gente já vê aqui uma migração de células etimoidais, beirando, então, no caso, a base da órbita do paciente, e essa pneumatização dessas células etimoidais em direção ao seio maxilar acaba causando uma diminuição, uma dificuldade de drenagem do seio maxilar. Então, essa é a grande característica desses pacientes. Coincidentemente, esse paciente, então, tem essa célula de Haller aqui normal, mas conforme eu vou avançando do outro lado, você vê a mesma célula desse lado de cá, isso são células etimoidais, onde eu vejo um processo agudo. Por que eu sei que é um processo agudo? Porque isso, tem esses aspectos de bolhas aqui, então o paciente tinha essa queixa de dor no olho, mas que não era uma doença de seio maxilar, mas uma célula de Haller é uma variação anatômica bem interessante, né, Diego? Quer comentar alguma coisa? Bem interessante, não, até nessa aqui dá para ver outra área de drenagem do etimoide posterior. E uma outra questão, quando a gente, ou pelo menos quando eu avalio, tem um espessamento mucoso no assoalho do maxilar, eu vou olhar a drenagem do ósseo do maxilar. Então, se o complexo ósseo-meatal está pérvio, está permeável, não tem edema de mucosa, ou não tem nenhuma outra massa bloqueando aqui, isso aqui vai ser indolente ou algum outro processo que o paciente teve recentemente. Indolente? Fala bonito, né? Isso. Acho que nesse caso, acho que é isso. Acho mais nada, né, Diego? Mais nada. Só por curiosidade, ele pode ter uma célula. Aham. Sim, essas células supranumerárias aí do etimoide para a região frontal, né? Até onde que elas são importantes, tem umas classificações meio complicadas. Essa classificação daí, Ricardo, daí a gente tem que necessariamente pegar a classificação quando é do corte parasagital, né, Diego? Isso. Avaliar o que é para cima da bula, o que é para cima do Agernaze. Isso. Você quer comentar aqui, Diego? Deixa eu deixar aqui para ficar a artéria ali. Bom, então existem várias classificações, né, que tento fazer quanto a essas células. Pelo menos os consensos de otorrino que mais é utilizado hoje, não importa o número de células, o que importa para descrição, caso for descrever, se ela está acima do Agernaze, célula supra-Ager. Se está acima da bula, célula suprabular. E daí, no caso das células etimoide-frontais, que é mais difícil de identificá-la, acaba ficando só essa etimoide frontal. Se ela está até 50% do frontal, está mais acima, está pegando só o complexo, acaba não interessando. Só mesmo célula etimoide frontal à esquerda. O que eu acho que vale para a gente clinicamente, ou melhor, para a gente como landmark cirúrgico, né? Tem essa é a primeira célula do Agernaze, ela fica próxima a esse bico de osso aqui, ó, que a gente chama que é o frontal bique, né? Mas aqui a gente pode ver, então, claramente que são as lamelas basais, né? A primeira lamela basal é o processo unciforme, a segunda lamela basal é a inserção da bula na base do crânio, que é essa daqui. Terceira lamela, a inserção do corneto médio na base do crânio. Então aqui a gente consegue ver, não sei se dava para ver aqui, acho que é do lado de lá, dava para ver a artéria etimoidal anterior. Você acha que é esse aqui, Ricardo? Não. Você acha que ela aqui é deiscente? Aqui, né? Uhum. Então você vê ela deiscente aqui, ó. E qual que é a grande importância que a gente tem
da artéria etimoidal anterior para a gente cirurgicamente falando? Porque a artéria etimoidal anterior, ela tem um lado quente, que a gente chama, deixa eu voltar aqui, então a artéria etimoidal anterior é isso daqui, né? Ela sempre vai sair entre o reto medial e o reto superior, não é isso, Diego? O reto medial e o oblíquo superior, né? Então aqui você pode ver claramente essa umbilicação que você tem aqui, ó, é a saída da artéria etimoidal anterior. Qual que é a grande importância que eu acho que tem até num laudo radiográfico para a gente, é saber se ela está junto da base do crânio ou não. Por quê? Porque se eu faço qualquer lesão na artéria etimoidal anterior, ela é ramo da artéria oftálmica, que ela é ramo da artéria carótida interna. Então, o lado quente dela é o lado que vem da órbita. E se você faz uma lesão nela nessa região, ela pode retrair para dentro da órbita e fazer um sangramento dentro da órbita daí. Isso pode causar uma proptose no paciente. Esse paciente, de imediato, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cortar o tarso do paciente, a gente tem que fazer, cortar o tarso, um espessamento que é quase que tipo cartilaginoso, que segura a pálpebra. Por quê? Porque vai aumentar a pressão dentro do cone orbitário e esse paciente, quando ele começa a fazer alteração de visão, em 6 horas ele evolui para a maurose. Então, por isso que daí a gente acaba aliviando, fazendo uma abertura da lâmina papirácea aqui para ocorrer um extravasamento da gordura para fora do cone orbitário e fazendo um corte no tarso justamente para aliviar a pressão que o nervo óptico pode estar sofrendo por causa desse sangramento que teve, de uma lesão da artéria etimoidal anterior, que retraiu para dentro do cone orbitário, ficou sangrando dentro do cone, faz um sangramento, um hematoma lá dentro, e essa pressão pode fazer uma compressão do nervo, causando a maurose até em 6 horas. É isso, né, Diego? Quer comentar alguma coisa? Não, isso mesmo. Passa o próximo caso? Diego, vou passando e você vai comentando esse caso? Deixa eu só passar primeiramente, deixa eu terminar de... Deu? Então, beleza. Só passar de anterior para posterior aqui. Então, se é um caso de pós-operatório, Diego, tá bom? Estou passando de anterior. Você pode mexer no mouse aí e fazer daí os comentários que você achar que é pertinente. Então, um paciente que foi submetido a uma cirurgia já dos seios paranasais e o septo nasal. De anterior para posterior, avaliando inicialmente o septo, a gente vê que ele ainda está um pouco tortuoso, isso provavelmente não vai causar problema para o paciente. Houve uma perfuração, uma descontinuidade do septo nasal. Abertura dos seios maxilares com a remoção do processo ciforme, de célula de Agarnase estava presente, de algumas células etimoidais mais inferiores e uma turbinectomia parcial do corneto médio. Então aqui provavelmente ainda o remanescente do corneto médio ao próprio septo, que está aqui. Remanescentes do corneto médio. E a gente vê que o ósseo do maxilar foi bastante ampliado e está pérvio bilateralmente. O paciente tem uma doença crônica, provavelmente por isso foi operado, mas mesmo assim a gente observa o que a gente estava comentando do espessamento mucoso do assoalho, do maxilar, que é mínimo, que pode ser natural dele. Não tem outras alterações do etimoide. Não foi aberto esfenoide, né? Não. E o frontal também está preservado. Esse paciente foi interessante porque ele chegou para mim e ele tinha bastante doença nasosinusal, bilateral, seio maxilar, bem velado,
tinha concha média bolhosa, tinha um desvio de septo enorme, e eu fiz a cirurgia. Você pode ver que ainda tem esses desvios de septos mais anteriores que a tomografia acaba identificando. Muitas vezes são edemas de mucosa, que às vezes a gente pensa que tem desvio, mas muitas vezes você coloca vasoconstritor e eles acabam desaparecendo. É difícil de fazer esse julgamento. Acho que a tomografia não é para dar essa posição Lógico que tem que relatar que existe um desvio de septo, mas na clínica para a gente, isso é uma coisa que fica assim, que o paciente não tem mais queixa. Mas o caso interessante desse paciente meu, ele chegou, o paciente ele chegou com queixa de assovio no nariz, por causa depois da cirurgia que eu fiz, né? Ele falou assim, ó, pô, tô dormindo super bem, tá tudo ótimo, tá beleza, meu nariz tá ótimo, eu queria te agradecer demais, beleza? Ah, que bom, obrigado, tal. Ele falou assim, pô, mas eu tô com esse assovio no nariz, né? E eu falei assim, mas quando que assovia? Então, quando fica assim, eu falei, pô, você não fica assim, né? Não fica assim tempo nenhum. Ele falou assim, então, cara, é assim, quando eu vou manter relação sexual com a minha esposa, eu começo a respirar desse jeito e começa a apitar, e ela começa a dar risada. E daí eu falei assim, puta, e daí, pô, tá quebrando o clima toda hora. Quando eu começo a me empolgar, isso começa a apitar, ela começa a dar risada. Eu falei assim, puta, é mais grave do que eu imaginava. Daí a gente faz uns retalhos e acaba fechando a perfuração. Então, às vezes quando a perfuração é pequena, ela é muito mais sintomática. Tem um serviço na Austrália do PJ Ormond, que é um cara muito conhecido, que ele, para perfurações pequenas onde o paciente tem apito, ele leva no centro cirúrgico e ele amplia a perfuração. Aí dá para ampliar posterior. E daí você amplia a perfuração e o paciente daí, porque o assovio tem que estar no tamanho, quanto menor o orifício, mais ele assovia, né? E é horrível isso, né? Porque você vai falar o que pro paciente? Não, isso é normal, tá tudo certo, né? Você fala assim, não, fala para minha esposa, né? Então começa lá a me empolgar, começa a apitar o meu nariz, né? Posso só falar uma curiosidade? Onde? Uma curiosidade só dessa imagem aqui da tomografia. A gente observa que foi feita uma turbinectomia parcial aqui do corrente inferior do lado direito. E quando há isso, a gente acaba vendo essa dobra do septo, que nada mais é do que o edema mucoso tentando preencher o que foi removido. Interessante, isso mesmo. E quando a gente vai para o consultório, coloca um vasoconstritor no nariz do paciente, ou antes e depois o septo fica retinho, que é só o edema mucoso, por ser um tecido altamente vascularizado. Próximo. E aí, Diego, o que você acha desse caso? Bom, deve ser aquele paciente que foi operado e retornou com um queixo de gotejamento posterior ou possível dor occipital, né? Mesmo caso, né? Você vê que foi retirado ali o seio maxilar tá preto, né? Mesma preto, coisa, tá né? pérvio, região do etimoide anterior também. Frontal não houve o acesso, a gente vê o remanescente corneto médio aqui. E a gente vê o etimoide posterior aqui, ou remanescente, ou então alguma cicatriz que invaginou e o seio esfenoidal completamente aberto, porém formou basicamente uma mucocele aqui, né? Que interessante. Ó. Parece que capsulou lá dentro do esfenoide. E por que a gente sabe que isso é
Isso aqui é uma outra variação anatômica que eu acho que vale a pena só a gente comentar em relação ao seis-fenoidal, que isso é uma doença crônica de seis-fenoidal, porque veja que tem um espessamento de seis-fenoidal. E por que a gente tem muito cuidado em manipulação do seis-fenoidal? Porque ele sempre vai em direção ou à carótida ou ao nervo óptico. Então, se caso você tiver algum movimento mais intempestivo nesse septo inter ou intraesfenoidal, você pode fazer uma laceração da carótida interna, o paciente morre em 6 minutos na sua mão, não tem nem o que fazer. Então, simplesmente por causa de uma laceração que você pode fazer nesses espessamentos ósseos. A gente viu alguns outros seios onde o espessamento era mais fino, mas isso foi o que o Diego brilhantemente falou mesmo. Ele tinha uma mucocele mesmo anteriormente, onde foi drenada mesmo, e o paciente ainda tinha um pouco de questão de gotejamento posterior, porque ele ainda estava fazendo um pouco de secreção por causa dessa mucocele. Então você vê que houve um remodelamento ósseo todo aqui do paciente com a abertura da mucocele. Então a gente pode ver o nervo óptico aqui, a asa menor do esfenoide, né? V2, o vidiano, né? Que vem as fibras parasimpáticas para dentro da cavidade nasal, que no começo da década de 70, aí os médicos faziam bastante cirurgia do vidiano para acabar com a rinite alérgica, né? Mas logo a gente percebeu que isso não muda em nada e a inervação parasimpática para dentro da cavidade nasal acaba vindo por outros caminhos também. Vamos passar ao último caso, Diego? A gente já encerra? Não tem, Diego. Acho que agora já passa. Aí, caso odontogênico, né? Cisto odontogênico causando sinusite maxilar, né? Bom, então o Marco já me contou aqui que é uma sinusite odontogênica, né? O que a gente observa? Esse paciente ele tem uma doença unilateral do lado esquerdo, houve um acometimento do maxilar do lado esquerdo, que gerou um espessamento da mucosa, com isso obliterou-se o ósseo de drenagem do maxilar e foi gerando edema. Aqui que está a lesão que levou, odontogênica, que levou a doença maxilar. E ela foi extravasando, gerando edema, obliterando também parte do etimoide e levando o cometimento. Então, basicamente, quando comete o etimoide, vai para o frontal junto. Então, isso a gente consegue identificar facilmente a diferença de um lado para o outro. Então, esse é um dos casos, como o Marco falou, que tem uma boa indicação de tomografia por ser uma doença unilateral. De curiosidade, a gente observa um corneto médio bolhoso bem grande do lado direito. Isso é um grande fator de obstrução para o nariz. E quando tem o corneto médio bolhoso, invariavelmente a gente vai ter desvio do septo, porque precisa ter mais espaço para esse corneto médio bolhoso se alocar. E o interessante desse caso, só o Diego não sabe clinicamente, mas se vocês observarem aqui, ó, você vê que ele tem bastante osso aqui, né? Então, mas mesmo assim, olha como fica a raiz do dente, ó. Então, esse paciente, é interessante o caso dele, né? Eu acho que fica só a lembrança de como são as coisas na vida, né? Esse paciente estava aqui no posto de gasolina, aqui na frente, e a gente sempre abastece aqui, o pessoal é amigo da gente, o Fernando me atende aqui, sei lá quantos anos, e esse foi um senhor que ele foi parar o carro, daí um outro motorista parou o carro na frente dele, e daí ele desceu, um senhor de idade, começaram a discutir o paciente em relação ao que estava acontecendo ali no posto. O pessoal quis apaziguar aquelas brigas bobas que a gente
A gente cai numa bobeira de entrar, às vezes, na vida da gente, né? E daí o gerente do posto chegou e quis, o posto estava meio cheio, para com isso, não sei o quê, não sei o quê. Fazer o seguinte, vou dar um pacote de pipoca para cada um de vocês dois, para vocês se acalmarem, fazer as pazes, não sei o quê. E sabe aquela pipoca que fica lá da bomba, aquela pipoca doce? Cara, deu a pipoca pro senhorzinho que estava puto já. Ele botou a pipoca na primeira mordida e fez tal. Quando ele mordou, plau! Quebrou o dente no meio. Puta, daí o cara... Não, agora espera, agora escuta. O Fernando me ligando do posto de gasolina, falou assim, Marco, é o Fernando. Fala, pô, Fernando, tô aqui no meio do consórcio me ligando, tô com um problema aqui no posto de gasolina. Eu falei, que eu tenho a ver com isso, né, cara? Não, deixa eu te explicar o que tá acontecendo, né? Daí ele trouxe o paciente para mim, né? Esse paciente acabou, lógico, depois fazendo a extração do dente, né? Teve que fazer a extração do dente. Fez uma sinusite daí odontogênica, né? Perdeu o dente, tive que operar o seio dele, e daí essa foi a história desse paciente que fez a sinusite odontogênica, daí por causa disso, às vezes por mordida, quebrar um dente, faz uma laceração. Isso pode acontecer também em tratamentos de canais, onde o paciente ele vai tratar o canal e na hora do tratamento do canal, quando você faz a retirada de todo o material orgânico, para você colocar material sintético, você acaba às vezes podendo extravasar também para dentro do seio maxilar, e isso também causa sinusite daí odontogênica. Porque a raiz do dente ela vai se imaginando para dentro do seio maxilar. Ó, 8h30, acho que era isso. Queria deixar, se tiver alguma pergunta, Ricardo, quer comentar alguma coisa? Eu acho que era isso mesmo, assim, a gente tentar falar a mesma linguagem, né, que vocês precisam, sem trazer mais problema, né? Às vezes você escreve uma coisa que você tem que ficar explicando para o paciente que aquilo não tem significado nem nada, e por outro lado, às vezes vocês também querem saber o que é importante, né? Então, esse é o objetivo da gente, né? Entender o que é importante estar descrito no laudo para vocês terem uma parte mais rápida com o paciente e mais solução. E apesar do Ricardo usar sapato preto com meia branca, né? Eu vi que hoje ele veio combinando, né? Mas apesar de ele fazer isso, né? Acho que o grande cunho científico que a gente tem é isso. Ricardo, além de ser uma pessoa extremamente agradável, um amigo, irmão do coração, é isso, que a gente manda os exames, é feito na hora, a gente consegue falar, eu peço para o Lúcio, eu peço para o Ricardo já o diagnóstico na hora, porque às vezes a gente tem muita dúvida mesmo, né? Então a gente sempre desce, são super acessível para a gente conversar, então acho que essa parceria que a gente tem de ter um serviço onde você fala diretamente com o radiologista, com gente que é 100% do bem, toda a equipe, né? A gente começar a falar, a gente vai esquecer de alguém, mas que o Ricardo comanda, assim, nesse sentido de poder trazer o cunho científico para a gente, esclarecer essas dúvidas que a gente tem e trazer esse benefício para o doente, eu acho que é super, super, super importante. Eu falo para o Ricardo, eu devo, sei lá, pedir umas 10, 12 tomografias todo dia, né? E a praticidade que é do paciente vir no consultório e ele fala assim, eu estou com uma queixa, não sei o que, desce e faz uma tomografia da face, né? E assim, é muito, eu vou falar assim, isso eu vou até fazer um estudo, é difícil a gente fazer uma tomografia que não tem nada, muito difícil, justamente desse embasamento clínico teórico que a gente tem. Quando a gente tem alguma coisa, sempre o paciente apresenta alguma coisa, né? Então, Ricardo, eu queria, em público aqui, apesar de você não entender nada de estética, nem de roupa, mas te agradecer sinceramente por todo o carinho e profissionalismo, que você é uma pessoa espetacular, a gente muito admira e ama, e obrigado pela sua parceria de sempre e pela confiança que você tem na gente. Para vocês, então tá bom, pessoal, agora vamos acabar de comer tudo tarde. Então, obrigado e ótima semana para todos nós. Obrigado.
Isso é porque ele não evita o sapato de uma coisa.